Olá, seja bem-vindo ao Negócios Cast. Hoje com o nosso episódio número 5, recebendo ele que é escritor de livro, best-seller, membro de Harvard. Ele é o cara, Djalma Pinho, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Flávio, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser mais um podcast abençoado na sua vida. Djalma, nós queremos saber quem é o Djalma Pinho, né? Por trás de tanta inteligência, você que viaja aí o mundo inteiro, sabemos que você é conferencista internacional. Conta um pouco sobre a tua vida, sobre a tua intimidade. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu tenho 55 anos, casado com a doutora Valéria Araújo Pinho, tenho 3 filhas, uma de 21 anos, Ana Carolina, a do meio, 18 anos, Juliana, e a Gabriela tem 16 anos. Todas, 2 já fazendo medicina e outra, né, já entrando, né, e já está se preparando para ir para a medicina. Bom, eu não sou médico, sou pastor, né, e neurocientista. Estudei, minha primeira profissão foi economista, né? Depois, como economista, eu fui chamado ao Ministério Pastoral. Daí, do Ministério Pastoral, eu descobri o quanto eu gostava de gente. E aí fui estudar sobre pessoas. Fiz o meu mestrado e doutorado em liderança. O doutorado foi mais voltado para ciências cognitivas, onde eu descobri a inteligência espiritual. Fiz a minha tese de inteligência espiritual, me membrei no Instituto de Coaching da Harvard, onde a gente tem ali a fronteira do conhecimento, quer dizer, onde os principais estudos sobre comportamento humano são realizados. Escrevi o meu livro, baseado nesse tema, e já é um best-seller no Brasil. Então, esse é um resumo um pouquinho aí da minha história. E como é que foram os desafios aí como pastor? Você também esteve à frente como pastor de igreja pela Advec, né? Sim. Foram 15 anos seguidos pastoreando. Foram, 10 anos numa igreja e 5 anos em outra. Em bairros distintos, num bairro um pouco mais pobre e o outro um bairro um pouco mais nobre. Mas o mais interessante é que eu observei que, apesar de você estar em comunidades diferentes, os desafios são iguais. O ser humano, o doutor Flávio, ele sempre busca a mesma coisa. Isso é legal você saber. O ser humano sempre está buscando 2 coisas: sucesso e felicidade. Por isso é que eu amo esse trabalho que vocês fazem, e que eu acho que tem que falar um pouquinho mais dele, porque o ser humano busca isso. Tanto num lugar mais pobre que eu pastorei, como no lugar mais rico, todo mundo vinha buscando a mesma coisa. Lógico que em níveis diferentes, mas buscando a mesma coisa. Eu acho que por isso é que eu fui mais fundo estudar essas coisas, para trazer resposta para a sociedade. Então a gente tem aí o Djalma Pinho como pai, como pastor, como conferencista, como alguém que ama pessoas, né? Porque você hoje ainda continua cuidando de pessoas. Sim, apesar de eu não cuidar assim, a nível de igreja, né, com várias pessoas, eu tenho um grupo de clientes, vou chamar clientes, porque como neurocientista, eu cuido de algumas pessoas fazendo neurocoaching. Então eu cuido da mentalidade delas. Trabalho mais com atletas de futebol, o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, é um dos meus clientes. Eu tenho jogadores no Flamengo, jogadores do Fluminense, tenho jogadores do Palmeiras, tenho jogador lá fora, no Chelsea. Então, eu cuido da mente de pessoas. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Inteligência espiritual, né? É o tema do seu livro. Fala um pouco pra gente como é que é isso, como é que funciona isso associado à nossa mente, né? Sim, uma das coisas mais legais assim, que eu descobri quando eu fui fazer o meu estudo, né, o meu doutorado, eu tinha que ter um tema para poder defender. E aí eu tinha descoberto que uma cientista de Cambridge, lá na Inglaterra, descobriu que a ciência tinha mapeado a consciência da gente, e a ciência chamou isso de inteligência espiritual. Ela descobriu que as ondas do cérebro se encontram num determinado lugar do cérebro, formando a consciência. Aí eu fui mergulhar mais a fundo nisso e eu descobri aonde era esse local, que inclusive a ciência chama de ponto de Deus no cérebro. Olha que coisa interessante. E esse local chamado ponto de Deus no cérebro, ele fica exatamente atrás das narinas, aonde Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, ele disse: façamos um homem a nossa imagem e semelhança, e ele soprou aonde? Atrás das narinas. Esse sopro divino fez da gente seres espirituais. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu tenho uma canequinha no Café com Inteligência que eu faço todo dia, que eu escrevi ali essa frase dizendo: nós somos seres espirituais, mas espiritualidade, ela é
o estado natural da nossa essência. Então a espiritualidade não é uma coisa que eu busco, ela já está em mim. Eu só preciso desenvolvê-la. E quanto mais eu desenvolvo a minha espiritualidade, mais eu volto ao modelo original de Deus, porque Deus me criou para ser um ser espiritual semelhante a Ele, porque Ele é espiritual. Interessante que essa sua tese transformou em livro, não tem nada a ver assim, com defesa de religião, né? Sim, sim. É algo que está num contexto do Criador para a nossa essência, né? Sim, eu fui na biologia entender a questão da inteligência, né? Estudar como é que se formava a inteligência do ser humano, como é que se formam os pensamentos, como é que se formam as crenças, como é que se estabiliza a identidade no cérebro. Eu sou neurocientista, então a gente foi descobrir tudo isso e aí mapeando essas coisas foi que eu fui fazendo um link com a Bíblia. Porque a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, ele é um livro atual, porque é um livro direto do Criador, ele vem da fonte de quem nos criou. Então a ciência, ela não contradiz a Bíblia em nada, muito pelo contrário. A Bíblia, ela dá todo o respaldo para aquilo que a ciência tem descoberto. Temos conexão em relação ao emocional, essa parte espiritual? Sim, completa. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Por muito tempo a ciência negou isso. Mas hoje já está provado cientificamente que nós somos corpo, alma e espírito, já que temos 3 inteligências operando no corpo. Para o ser biológico, o ser físico, inteligência biológica. Para o ser emocional, inteligência emocional. Para o ser espiritual, inteligência espiritual. Então, a própria natureza que temos mostra que nós somos as 3 coisas. E a coisa funciona mais ou menos assim. Para que o seu corpo biológico funcione, você precisa ter as emoções equilibradas, porque são as emoções que fazem o teu corpo sobreviver. Então, o biológico precisa das emoções. Agora, as emoções precisam do espiritual, porque sem o sentido da vida, sem propósito, sem identidade, sem valores, que são coisas espirituais, você não consegue organizar suas emoções. Tudo nas nossas emoções são organizados pela identidade que possuímos. Olha que coisa interessante. Por isso é que o maior problema da humanidade tem sido o questionamento da identidade do ser humano. Tanto que se você perguntar a um psiquiatra o que é uma depressão, por exemplo, ele vai dizer a desconstrução da identidade. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele começa a ter problema. Problema de saber gerir aquilo que ele é. É tão forte essa questão do espiritual, tem um texto lá de Pedro, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, porque conversar com Deus, conversar com o espiritual, ele é importante, o ser humano tem essa necessidade, né? E quando assim as pessoas me perguntam o que eu tenho que fazer, né, para vencer a ansiedade, para vencer o medo, né? E aí eu digo assim, o que é o medo? O medo não é a falta de coragem. O medo é a má gestão do futuro. É quando eu, ansioso, tenho dúvidas do que vai acontecer no futuro. Qual é o contrário disso? É a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. Como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu venço o medo? Com a fé. Questões espirituais. Esse controle emocional associado a essa parte financeira, de business. Estamos aqui num negócio cast, né? Ela influencia na sua visão? Completamente. Daniel Goleman diz que nós somos seres emocionais e que toda a base das nossas decisões são emocionais. Ele não está errado nisso, porque todo comportamento nosso vem de crenças e valores. E as crenças e valores são construídas na base da nossa emoção, na base de como eu reajo. Quando eu falo emoção, eu falo das reações em relação ao mundo em que a gente vive. Agora, eu gosto de subir um pouco o nível da conversa, quando eu digo o seguinte: eu sei que tudo o que eu faço, ter dinheiro ou não ter dinheiro, tem a ver com as reações que eu tenho, isso é emocional. Mas se eu sou um ser espiritual, se eu sou um ser que tem propósito, sei para onde eu quero ir, tenho foco, tenho identidade, eu controlo as minhas emoções para tomar as decisões certas. E todo um alinhamento que eu tenho com Deus e comigo mesmo, quer dizer, na busca da minha essência, faz eu conseguir viver aquilo pelo qual eu nasci para viver. Aí eu dou certo. Porque o ser humano dá errado porque ele acaba vivendo aquilo que ele não nasceu para viver. Quando ele se desconecta de Deus, né? Com aquilo que a gente chama de propósito. Inclusive, eu gosto de sempre explicar isso aqui. O que é propósito? Como é que eu sei que estou vivendo num propósito? Tem uma coisa chamada quíntupla convergência. 5 coisas precisam convergir para eu dizer eu vivo pelo meu propósito. Primeiro, você tem que saber que aquilo é vontade de Deus. Se você não sente que Deus quer que você viva aquilo ou faça aquilo, não faça.
Primeira coisa. Segunda coisa é que eu tenho que colocar todos os meus dons e talentos à disposição disso que eu estou fazendo. Se eu não estou usando o que de melhor eu tenho em mim, aquilo não é o meu propósito, porque o dom foi feito para o propósito. Terceiro, eu preciso ser feliz com aquilo ali. Se eu faço uma coisa que não me traz felicidade, Deus não fez aquilo ali para mim, porque Ele disse que eu vim para ser feliz. Eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ele quer que eu seja feliz. Agora, o quarto lugar é que eu tenho que ser próspero. Se eu exerço uma profissão, se eu exerço um propósito que eu não ganho dinheiro, eu não estou vivendo o meu propósito. Deus me fez para prosperar. Jeremias 29:11, ele diz: eu sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de te fazer prosperar e não te causar dano. Olha só, Deus dizendo: eu quero que você prospere. E a última coisa é, tem que abençoar os outros. Se o meu propósito não abençoa pessoas, isso não é propósito, porque propósito não é para a gente. Propósito é para o outro. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que determina é o propósito do Senhor, né? Para nossas vidas. É isso aí, perfeito. É forte, hein? É forte, gente. A gente faz aqui em Goiânia, né? Na verdade, estamos no segundo ano, né? Um evento aqui chamado Catedral Business, né? E, inclusive, no ano 2023 é que nós criamos, né, o Negócio Cast. Estamos apenas aí no nosso quinto, né? No nosso quinto podcast. E esse podcast especial durante esse evento do Catedral Business. E você esteve conosco o ano passado no lançamento. Sim. E esse ano você está estamos tendo o privilégio de ter você aqui voltando ao nosso evento. Como é que você enxerga esses eventos de business, que vai falar sobre prosperidade, sobre negócios, à luz da Bíblia, para a população, para os irmãos em Cristo, né? Então, eu acredito assim que isso foi uma inspiração divina para vocês. Porque, assim, eu sei que o foco é a igreja, mas eu vou dizer uma coisa para ti. Isso vai além da igreja. Por quê? Porque o ser humano nasceu para prosperar. Deus não fez o ser humano para ele ser ruim, para ele não dar certo, para ele não vencer. Mas o primeiro que tem que aprender isso é a igreja. Porque nós estamos aqui com a palavra na mão, com a palavra do Criador na mão. E por muitos anos a gente sempre viveu a busca da espiritualidade, mas no que tange somente a transcendência das coisas. A orar, a buscar a Deus, a contemplação, a meditação. Mas a gente se esquece do fator secular, do nosso trabalho, da nossa vida diária, e isso também é espiritual. Deus não fez a gente espiritual só dentro da igreja. Ele fez a gente espiritual para viver todos os dias da nossa vida, em todos os ambientes, de forma espiritual. E a catedral, quando faz o seu trabalho de business, ela está exercendo essa influência no povo para ensinar ao povo de que o seu negócio é um negócio de Deus, que a sua profissão é uma profissão divina, que aquilo que as pessoas fazem para o reino, não para si mesmo. E quando o ser humano passa a entender isso, ele cumpre o propósito dele na plenitude. Então eu acho que esse trabalho de vocês é uma inspiração divina para levar o servo de Deus e até o incrédulo, que vai conhecer até a Deus através disso, porque isso é evangelístico também. Para ele é poder aprender a viver a alta performance e a plenitude da sua vida. Eu acho fantástico esse trabalho. A Bíblia também ensina sobre dinheiro? Eu acho que a Mito Bíblia... ou verdade, né? Eu tenho quase certeza absoluta, e você pode pesquisar isso depois, de que a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que salvação. Fala muito mais de dinheiro do que cura. Fala muito mais de dinheiro do que relacionamento pessoal. Por quê? Porque se Deus quer que a gente viva uma vida plena, isso precisa ser financiado. E quem vai financiar isso? Não cai dinheiro do céu. Então Deus prospera o seu povo para ele cumprir propósito. Quando ele chama Abraão para dar a Abraão prosperidade. Por quê? Se ele desse prosperidade aos filhos de Abraão, eles governariam sobre a terra. Aliás, quando Deus nos criou, a Bíblia diz: façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais terrestres. Ou seja, Deus nos fez para governar sobre a terra. Você não governa se não tiver riquezas
prosperidade. Não tem como. Você vai ser um dos palestrantes, né, desse ano 2023. E um detalhe importante para você que nos assiste, o nosso evento ele acontece sempre, tá? Sempre, todos os anos, no segundo final de semana do mês de março. Então, 2024, qual vai ser o período? Sexta, sábado, domingo. Segundo final de semana do mês de março. Então, já coloca na tua agenda. Não sei qual vai ser a data específica, mas você consegue já se guiar olhando o calendário do ano que vem. E você vai estar aqui conosco, né, pela segunda vez, palestrando. Consegue trazer para a gente o tema, dar uma palhinha do que você vai abordar esse ano aqui para a gente? Sim. Uma das coisas mais importantes para nós é esse aspecto de que nós somos espirituais. E nós temos uma coisa que Deus nos deu, pastor e doutor Flávio, que é o poder da palavra. Ele nos deu o poder que governa. Então, para eu governar a minha casa, para eu governar na igreja, para eu governar no reino do Espírito, para eu governar na minha empresa, nos meus negócios, eu preciso ter os fundamentos bíblicos na minha vida, e um deles é o poder da palavra. Então, eu vou ministrar aqui sobre o poder da palavra, principalmente num versículo, numa parte da Bíblia onde Deus utilizou-se da profissão de Pedro para realizar algo para o reino. E ele ensina umas lições assim maravilhosas para Pedro. E Pedro aprende ali algo que todo ser humano precisa aprender. E é isso que eu vou falar aqui. O poder da palavra que pode se manifestar na nossa vida, que é o poder profético. Então, eu tenho que aprender a profetizar, não só para que a minha igreja cresça, mas para que o meu negócio cresça, para que os meus filhos sejam prósperos, para que a minha casa seja próspera. Então, eu tenho que profetizar sobre o meu negócio, sobre as coisas que acontecem na minha vida, sobre tudo. Provavelmente esse podcast ele não vai ao ar antes, né, da palestra do mestre aqui, né, do PhD Djalma Pinho, mas você vai lá, né, procura nas nossas redes sociais, procura no nosso canal do YouTube, da nossa igreja, né, Catedral da Família, quase não sai, vai estar lá gravada a palestra dele. Eu tenho certeza que vai impactar aí, vai transformar aí a sua vida, tá bom? E fala aí um pouco também do seu curso, né? Você tem um curso aí maravilhoso que já ajudou mais de 1 milhão de pessoas, não é isso? Olha, muito legal você falar isso, porque assim, esse é o último período em que eu estou deixando esse curso em desconto. Por que eu fiz um desconto? Porque esse ano a gente saiu de uma pandemia, a gente saiu, né, de uma série de confusões, e tem muitas pessoas perdidas, sem direção, sem propósito, nem nada. Então eu montei esse curso justamente para dar respaldo às pessoas sobre o que é importante para elas vencerem na vida. O nome do curso se chama Grande Virada dos Discípulos, e ele é um curso de inteligências. Ali eu ensino inteligência emocional, para você saber lidar com as pessoas, porque quem não sabe lidar com os outros não consegue vencer na vida. A vida depende muito dos relacionamentos e das redes. Eu falo sobre a inteligência espiritual, que é a chave do sucesso e da felicidade. E eu falo sobre a inteligência financeira, porque você tem que fazer gestão disso que Deus vai colocar na sua mão. Então, essas 3 inteligências com base bíblica, com estrutura científica para você desenvolver isso. Isso é um curso que dentro da minha plataforma já foi vendido a R$2.000 a R$3.000. Eu coloquei lá R$150, praticamente de graça, preço de custo para a pessoa poder vencer na vida. Então, e isso vai virar agora, porque assim que acabar esse mês, já não tem mais isso. Então, você que está assistindo o podcast nosso, pode acessar agora a minha rede social, @Djalma Pinho, @Djalma Pinho Demudo, e lá você vai ver, né, que tem ali, ou então manda um direct para mim. Doutor Djalma, eu quero o curso. Pronto, eu entrego para você. Tá vendo o aí? link. Negócio Desconto Cast, só aqui. Negócio Cast, ajudando você a mudar de nível. Isso aí. Tá bom? Doutor Djalma, foi muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Espero que você retorne mais vezes ao nosso podcast, né? É sempre um prazer tê-lo aqui conosco em Goiânia, viu? Obrigado por tudo. Obrigado, muito obrigado. Espero que esse podcast alcance milhares de pessoas. Você que está aí, compartilhe esse vídeo para que Deus possa abençoar também outras pessoas. E você que quer mudar de nível, ajude também pessoas para que eles possam também mudar de nível, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.